Fala, fala, Teracasters! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast, que falará sobre diversos livros no decorrer dos episódios. Aqui quem vos fala é o camarada Ian. Nós também contamos com a participação do camarada Tiago. Olá, pessoal. Do camarada Robson. Fala, pessoal. E da camarada Gabriela. E pessoal, Camaradas é uma boa dica para o livro que abordaremos hoje, Revolução dos Bichos. Esse é um dos mais importantes livros de George Orwell, cujo nome é Eric Arthur Blair. Foi escrito em 1945. A história é ambientada numa fazenda onde os animais se unem para derrubar a opressão humana e estabelecer uma sociedade justa e igualitária. A Revolução dos Bichos apresenta uma forte alegoria à Revolução Russa, de 1917, e faz uma crítica inclusiva ao totalitarismo, corrupção e natureza humana. Totalitarismo, na qual George Orwell era totalmente contra. Na verdade, ele era a favor do socialismo democrático. Agora vamos falar um pouco da vida dele. Ele nasceu na Índia Britânica em 1903. Teve uma vida um tanto privilegiada, estudou em instituições da elite. Porém, quando se muda para a Europa, ele enfrenta momentos um tanto desagradáveis. Ele foi um escritor, um jornalista e ensaísta político inglês. Ele inclusive lutou pela causa republicana na Guerra Civil Espanhola. Ele tinha ideias trotskistas e, na guerra, sofreu um tiro e posteriormente morreu de tuberculose. Ele morreu dia 21 de janeiro de 1950. Agora falarei um trecho sobre o Porco Major, um dos mais importantes personagens do livro. Houve um silencioso movimento em todos os galpões da granja. Correra, durante o dia, o boato que o velho Major, um porco que já fora premiado numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Haviam combinado em encontrar-se no celeiro, assim que John se deitasse. Major era a representação de um filósofo que teria dado início aos princípios da Revolução e que pode ser comparado a Karl Marx. Nessa parte, o Porco Major diz um discurso que serve como inspiração para outros porcos darem continuidade à Revolução. Ela poderia vir daqui a um século ou daqui a uma semana, mas de acordo com o Major, viria de qualquer jeito. Os porcos eram os animais mais inteligentes da granja e por isso tomavam a frente na fazenda. No discurso do Major, ele fala que a raça humana, caso fosse extinguida, toda a causa da fome, todos os problemas dele sumiriam. Vou agora citar um trecho que diz justamente sobre isso. Resume-se a uma palavra: homem. O homem é o único inimigo que nós temos. Tirem o homem de cena e a causa da fome e do excesso do trabalho fica eliminada para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, não bota ovos, fraco demais para puxar o arado. Não corre depressa o bastante para pegar os coelhos. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Portanto, camaradas, se não está claro e cristalino que todos os males dessa nossa vida nascem da tirania dos seres humanos, e ele fala que basta nos livrarmos do homem e o produto do nosso trabalho poderia ser todo nosso. Nesse caso, servindo de metáfora para a Revolução Russa, a raça humana poderia representar o czar, que na época era detentor de todo o poder na Rússia. Entre porcos se descartavam leão, bola de neve e garganta. Lembrando que os nomes mudam de acordo com os livros. Esses três haviam consolidado os ensinamentos de Major em um sistema de pensamento completo, o qual deram o nome animalismo. Diversas noites por semana, depois de um Sr. Jones dormir, eles faziam reuniões secretas no celeiro e apresentavam os princípios do animalismo aos demais.
Os mandamentos foram escritos na parede alcatroada em grandes letras brancas que podiam ser lidas a muitos metros de distância. Os 7 mandamentos. Primeiro mandamento: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Segundo mandamento: o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Terceiro mandamento: nenhum animal usará roupa. Quarto mandamento: nenhum animal dormirá em cama. Quinto mandamento: nenhum animal beberá álcool. Sexto mandamento: nenhum animal matará outro animal. E sétimo mandamento: todos os animais são iguais. Como foi dito pelo Major, depois de um tempo a revolução realmente acontece, por conta de Jonas ter se esquecido de alimentar os animais. E com isso foi gerada uma revolta e ele foi expulso da granja. E eles realmente conseguem concluir a revolução. Estavam livres das mãos humanas e agora eles podem finalmente usufruir de seus produtos, suas colheitas. Porém, como era de se esperar, Jones volta à fazenda para tentar uma retomada. Essa é a chamada Batalha do Estábulo. Ela também, se não me engano, no livro, diz que ele chamou meia dúzia de homens das outras fazendas, das grandes vizinhas, para tentar retomar a granja, Sim. a atual granja dos bichos. Nessa batalha, todos lutam bravamente, exceto, se não me engano, Mimosa não faz nada, né? No caso da Mimosa, que era a égua branca, ela tinha muito apego aos... como eu posso dizer? Aos apetrechos humanos. Então ela gostava de usar laço, ela gostava da companhia humana também. Tanto que ela foge e ela não aparece mais. Ela parece não concordar com a revolução e é isso. E os animais se prepararam muito bem para esse ataque. Bola de Neve aí comandando o contra-ataque, Napoleão na defensiva, né? Uhum. Sim. Exato. Tanto que na batalha Bola de Neve é acertado por Jones. Isso até usado pelos animais posteriormente, quando Napoleão tenta a tomada de poder. Que eles se lembravam, né, que nessa batalha Bola de Neve realmente tinha se esforçado pela fazenda, né? Tinha lutado por eles. Mas no caso, Napoleão diz que Bola de Neve, ao invés de ter lutado até o fim da batalha, ele na verdade fugiu. No começo da Revolução, os bichos até se questionavam. Tem até um trecho aqui que diz o seguinte: no começo, enfrentaram muita tolice e apatia. Alguns bichos falavam sobre o dever de lealdade para com o Sr. Jones, a quem se referiam como Senhor, ou faziam comentários rasteiros como: o Sr. Jones nos alimenta. Se ele sumir, vamos morrer de fome. Outros faziam perguntas como: por que deveríamos nos importar com o que acontece com o nosso corpo depois de morrer? Ou então: se essa revolução vai acontecer de qualquer jeito, qual a diferença de trabalharmos por ela ou não? As perguntas mais cretinas de todas eram feitas por Molly, ou Mimosa, a égua branca. A primeira que ela fez a Bola de Neve foi: ainda vai ter açúcar depois da revolução? Mas os porcos imediatamente repreendiam. E realmente o governo de Napoleão era extremamente autoritário e corrupto. A maior parte dos alimentos, leite das vacas, maçãs, iam para os porcos, já que eles diziam que, por ser mais inteligentes, necessitavam de mais alimentos de maior qualidade. E eles utilizavam de várias desculpas, digamos assim, para continuar no poder e continuar fazendo as coisas que fazem, tanto que os mandamentos... Eles foram alterados pelos porcos conforme o desenvolver da narrativa. Como, por exemplo, é possível ver no trecho. Maricota, lendo os 7 mandamentos, notou que havia outro mandamento mal lembrado pelos animais.
Todos pensavam que o quinto mandamento era: nenhum animal beberá álcool, mas haviam esquecido duas palavras. Na realidade, o mandamento dizia: nenhum animal beberá álcool em excesso. Isso é um exemplo de como os porcos eles alteravam os mandamentos para poder Justificar. para poder justificar os seus atos. Exatamente. Uma coisa que a gente pode citar também é o moinho de vento. O moinho de vento surgiu como uma ideia de bola de neve para tentar melhorar a qualidade de vida dos animais da fazenda, né? Gerar energia e facilitar alguns processos. Só que enquanto Bola de Neve planejava o projeto, enquanto discursava e apresentava, né, para os outros animais, Napoleão sempre discordava, dizendo que era perda de tempo e que a colheita de alimento seria uma opção bem melhor para o momento que eles estavam, né, para evitar a carência de alimento. É importante destacar que o moinho de vento pode representar tanto a Revolução Industrial, reformas trabalhistas ou até mesmo o socialismo completo. O moinho de vento é um artefato, podemos dizer assim, que os animais tentaram construir durante a maior parte da história, né? Sendo Sansão o que mais ajudou desse projeto, porém, como a gente pode ver ao longo da história, ele não recebe o reconhecimento que merece. No caso, Sansão tinha como seus lemas Napoleão tem sempre razão e trabalharei Sim. mais ainda. Sendo que o último de seus lemas, trabalharei mais ainda, faz uma referência ao stacanovismo, que era um movimento que surgiu na antiga União Soviética, onde defendia que os operários poderiam aumentar sua produção com sua própria força de vontade. Os outros animais na granja representavam a classe trabalhadora na antiga União Soviética. Mas, na maior parte do livro, é dito que os mais criticados são a classe trabalhadora, porque é dito na maior parte do livro que eles eram muito burros e até mesmo estúpidos, como por exemplo no trecho. Sansão era um bicho enorme, no caso Sansão seria o cavalo de tração. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90 m de altura, forte como 2 cavalos. A mancha branca no focinho dava-lhe certo ar de estupidez, e, realmente, ele não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Desde o início da Revolução, Bola de Neve e Napoleão apresentavam uma grande divergência de ideias, como podemos ver no trecho. Como sempre, Bola de Neve e Napoleão se divergiam. De acordo com Napoleão, o que os animais deveriam fazer era conseguir armas de fogo e praticar seu manuseio. De acordo com Bola de Neve, eles deveriam enviar mais e mais pombos para incitar a evolução entre os animais das outras fazendas. Um argumentava que, se eles não fossem capazes de se defender, estariam condenados à derrota. O outro argumentava que, se rebeliões acontecessem em todos os lugares, ninguém teria necessidade de se defender. Posteriormente, a gente veria que essa grande divergência acaba com a expulsão de Bola de Neve por Napoleão. Na história também é comentado sobre um corvo chamado Moisés, que seria o corvo doméstico de Jones. Ele aparece algumas vezes para comentar sobre uma suposta crença na qual ele fala sobre uma montanha de açúcar. Vou ler um trecho aqui. Moisés, o queridinho Sr. Jones, era espião e contador de lorotas, mas também um conversador muito esperto. Ele afirmava saber da existência de um país misterioso chamado a Montanha de Açúcar, para onde os animais iam ao morrer. Ficava em algum lugar lá do céu, um pouco depois das nuvens, dizia Moisés. Na Montanha de Açúcar, todos os dias era um domingo. O trevo crescia durante o ano inteiro e nos canteiros brotavam torrentes de açúcar e bolos de linhaça.
Os animais odiavam Moisés, porque ele contava mentiras e não trabalhava. Mas alguns acreditavam na montanha de açúcar. E os porcos precisavam se esforçar muito para convencê-lo de que tal lugar não existia. Então ele era responsável por difundir essas ideias, e com isso ele pode ser comparado com a igreja, no caso a Igreja Ortodoxa Russa, pregando suas crenças. Agora, após este breve discurso sobre o livro, vamos às indicações. Camarada Thiago, você gostou do livro? E caso tenha gostado, por que você o recomenda? Revolução dos Bichos é uma fábula, o que não significa que seja infantil, né? Porque tem umas partes um tanto pesadas, né, pro público infantil. Porém, o livro existe o fato de que o livro é extremamente icônico, né? É um livro que todos deveriam ler pelo menos uma vez na vida. É um livro muito útil para quem, por exemplo, está aprendendo sobre o período da Revolução Russa, porque conectando os pontos você consegue dar uma estudada boa. E portanto eu recomendo esse livro para todo mundo. É um livro muito bom. E você, Robson? Eu gostei do livro porque ele fala sobre a Revolução Russa. Eu recomendo bastante para quem está estudando sobre a Revolução Russa. E é isso. Para quem quiser ler, eu recomendo bastante. É um livro bem bom mesmo. E eu recomendo. Livro Revolução dos Bichos. E você, Gabriela? Ah, cara, eu achei bem legal, entendeu? Não tem muito o que falar. E você, camaradinha, o que você tem a dizer sobre o livro? Eu recomendo, pois este livro, caso você saiba do contexto histórico, você pode aprender muito e se divertir um pouco com certas partes, referências que são, de certo modo, engraçadas. E para quem leu e gostou do livro, George Orwell publicou um livro chamado 1984. É um livro que retrata aí um futuro distópico, né? Da visão que ele tinha da visão de época que ele tinha. E é igualmente um livro muito bom. Também tem um livro chamado Na Pior em Paris e Londres, na qual George Orwell até tinha falado momentos que ele se muda para a Europa, que ele enfrenta dificuldades. E existe um livro justamente sobre esse momento, e é bem interessante. Agora, vamos ao encerramento. Thiago, o que você tem a dizer? Pessoal, muito obrigado por assistir esse podcast. Estamos aí com o primeiro episódio, Revolução dos Bichos, espero que tenham gostado. É um podcast um tanto rápido, mas acho que deu para ter uma ideia aí do que trata o livro. Eu. E Robson, quais são seus comentários finais? Meus comentários finais é que eu quero dar tchau para todos que gostaram. Se vocês quiserem, vai ter mais episódios da Revolução dos Bichos. E é isso. E feliz Dia dos Pais para todos e para todas. E você, Gabriela, quais são seus comentários finais? Mano, eu quero agradecer vocês por terem assistido e espero que vocês tenham gostado. E você, camarada Rian? No caso, meus comentários finais são: muito obrigado por assistir e também vou recitar um poema que eu fiz em um dia que eu estava muito inspirado. Aviso, spoiler. Aviso de spoiler também, não assistam se vocês não ouçam, se vocês não leram o livro, alerta de spoiler. O poema da Revolução. Certo dia o velho major fez o seu discurso maior sobre uma revolução de grande repercussão. Eis que certo dia os bichos se libertaram da tirania, dos humanos tiranos que não mais seriam vistos por anos. Eis que os mandamentos foram criados para serem respeitados. Agora com o novo líder Bola de Neve, a nova granja dos bichos iria prosperar. Mas eis que Napoleão roubou os filhotes do cão, e assim começou uma nova revolução. Bola de Neve fugiu e seu governo caiu. Napoleão assumiu o poder com seus cães a proteger. Napoleão tem sempre razão, como sempre diz Sansão. E com Bola de Neve fora do caminho, Napoleão roubou o projeto e construiu o moinho. Mas eis que Sansão trabalhou como um durão. E Napoleão, como recompensa, levou ele ao carniceiro com pressa. Então os anos passaram e a vida dos animais acabaram. Os porcos tomaram completamente poder e como humanos eles começaram a viver. Muito obrigado por assistir e falou! Falou! Tá, Falou, gente. falou, falou.